Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43. Reverendo Edgar está de férias. O reverendo Marcelo está pregando na congregação do Boa Vista. E eu não posso deixar de expressar aqui a minha alegria em poder compartilhar com os irmãos parte do Evangelho, parte de tudo aquilo que ele tem feito. Eu amo essa igreja, eu amo servir essa igreja, e é um privilégio estar aqui como pastor dessa igreja, para juntos aprendermos juntos. Muito obrigado pelos 4 anos em que essa igreja investiu nos meus estudos. Agora nesse regresso, fica aquela, você está mais nervoso, ansioso ou o quê? Eu estou contente, muito alegre, muito obrigado por essa tão grande família que vocês são. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículos 21 a 43, diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choraram e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Mais uma vez vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. Cremos que a Tua palavra é a verdade, que ela pode sim falar ao mais profundo no nosso coração,
que nessa noite nós possamos sair daqui cheios da tua palavra, para o louvor da tua glória. Amém e amém. Uma criança de 12 anos e uma doença há 12 anos. 12 anos lutando. O que era da sua vida? Ou como era a sua vida há 12 anos atrás? Para refrescar a sua memória, há 12 anos atrás, o ano de 2006, foi o ano em que Marcos Pontes se tornou o primeiro astronauta brasileiro a subir ao espaço. Há 12 anos atrás, no ano de 2006, o presidente Lula foi reeleito no nosso país. Há 12 anos atrás, Saddam Hussein foi sentenciado à morte e executado em Bagdá. Há 12 anos atrás, o YouTube se tornava um canal conhecido mundialmente. Apenas 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, o Brasil perdia uma Copa ganha na Alemanha, com um elenco fantástico. E mal sabia a gente que era o menos pior que a Alemanha ia fazer com a gente. 12 anos atrás, nesse episódio que nós lemos, há 12 anos atrás, Jairo havia recebido uma das melhores notícias da sua vida. Depois de regressar da sinagoga de um dia cansativo, ele entra na sua casa, é recebido com alegria, com euforia pela sua esposa. A sua esposa está segurando uma caixinha e um exame na mão, e ela diz assim para Jairo: Jairo, olha que maravilha, tome na mão que eu acabei de fazer. E Jairo então abre aquele exame, abre aquela caixinha, tem 2 sapatinhos bonitinhos, e a notícia que Jairo recebe é: você será pai. Em contrapartida, naquele mesmo ano, há 12 anos atrás, aquela mulher que nós não sabemos o nome, foi fazer um exame de rotina, chegou no seu médico e foi surpreendida, pois ele disse: mulher, as notícias não são boas, você está doente, e a sua doença não tem cura. 12 anos se passaram, e lá está Jairo e aquela mulher, vivendo talvez uma das situações mais difíceis da sua vida. Jairo com a filha prestes a morrer, e aquela mulher sem mais nenhum real para continuar o seu tratamento. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto, não é a situação da vida que Jairo e aquela mulher enfrentam, mas é a condição que eles se encontram. Jairo e a mulher enferma estão prostrados aos pés de Jesus. Queridos, é um ano que se inicia, e nós não podemos imaginar o que vem pela frente. Nós não sabemos o que será da política do nosso país. Nós não sabemos o que será da nossa vida amanhã. Fato é que nesse ano de 2018, nós receberemos notícias alegres, festivas, gloriosas, que vão nos levar a um gozo tremendo. Quem sabe esse é o ano que você vai ouvir: você foi promovido. Quem sabe esse é o ano do seu casamento, o ano da casa própria, o ano do bebê. Mas em contrapartida, nos percalços da vida, nas lutas do dia a dia, qual será o diagnóstico da nossa vida amanhã? Ouviremos notícias boas, sim, mas também ouviremos notícias ruins.
o ano do tratamento de saúde intenso, o ano da crise conjugal, o ano em que os filhos crescem e não sabemos como será a educação deles. Mas de novo, o que mais me surpreende nesse texto não são as intensidades das notícias boas, nem a dimensão das notícias ruins, mas é a condição que nós devemos estar para mais um ano que se inicia. Não devemos estar com o coração esperançoso e dizer: Senhor, esse ano vai ser um ano de vitórias e tudo que eu quiser vai se realizar. Você não sabe de amanhã. Mas também não deve ser o ano do medo, do temor e da angústia. Que esse ano de 2018, e que toda a sua vida não seja baseada pelos altos e baixos das notícias boas e notícias ruins, mas que ao longo de toda a nossa história, nós possamos viver uma vida aos pés de Jesus. Esse é o tema que eu queria tratar com vocês nessa noite. Uma vida aos pés de Jesus. Uma vida não baseada nas nossas metas, nos nossos planos, pois isso, meus irmãos, pode sim chegar a nos frustrar. Mas quando nós vivemos uma vida debruçados, prostrados aos pés de Jesus, nós temos a certeza de que nos altos e baixos da vida, é Ele quem sustenta a nossa história, é Ele quem nos levanta quando nós estamos abatidos, é Ele quem alegra o nosso coração quando nós estamos mais do que contentes. Uma vida aos pés de Jesus. E eu queria destacar algumas qualidades, algumas vertentes da vida aos pés de Jesus. Uma vida aos pés de Jesus, em primeiro lugar, é uma vida de fé e não de superstição. Uma vida de fé e não de superstição. Antes de olharmos para a vida de Jairo, vamos olhar para a vida dessa mulher. Essa mulher havia buscado diversos tratamentos e durante 12 anos amargava a dureza de vários médicos dizendo: não há cura para o seu caso, não há cura para o seu caso. Vamos lá, se o texto diz que ela é uma mulher, naquela época, a expectativa de vida daquele povo chegava a 40 anos. Se ela já era uma mulher, ela tinha mais de 12 anos. E se ela tinha sofrido 12 anos com uma hemorragia, a gente pode concluir que essa mulher viveu mais da metade da sua vida adulta lutando contra um tratamento que não tinha cura. Mais do que um tratamento intenso, uma hemorragia era algo que separava as mulheres de um momento de culto ao Senhor. Era um tempo em que as mulheres se tornavam impuras. Durante o seu fluxo de sangue, as mulheres não podiam chegar para cultuar ao Senhor. E imagine um fluxo de sangue há 12 anos. Eram 12 anos sem poder contemplar as ações de Deus diante do povo. Eram 12 anos que aquela mulher não podia subir para o templo para levar os seus clamores, os seus medos e as suas aflições para o Senhor. Eram 12 anos que aquela mulher estava rejeitada pela sociedade, pois ninguém queria se misturar com ela. Mas aquela mulher tinha algo no seu coração. Ela dizia: eu já tentei de tudo, eu já gastei todo o meu dinheiro e nada serviu. Já sei, não vou ter medo, vou colocar uma roupa diferente, vou cobrir o meu rosto, ninguém vai me reconhecer.
E se eu tocar na orla, nas vestes de Jesus, eu serei curada. Aquela mulher cultivava no seu coração uma superstição em primeiro lugar. Era baseada no si. Se eu tocar, ele vai me retribuir, porque ele tem poder. Queridos, na sua vida, no seu ano que se inicia, viva uma vida aos pés de Jesus, e uma vida de fé, e não de superstição. Coloque como meta da sua vida, ser um cristão autêntico e verdadeiro, compromissado, e não baseado na superstição, na barganha com Deus, de que se eu for na igreja no mês de janeiro, meu IPVA vai estar pago. Vai sim, fica esperando. Se eu fizer, ele fará. Se eu buscar, ele vai me dar aquilo que é sempre melhor para a minha vida. Querido, Jesus requer de nós uma vida de fé e não de superstição. E fé está intimamente ligado com entrega, com renúncia, com caminhar frente aos desafios da vida, aos percalços da vida, independentemente dos sofrimentos que a gente pode chegar a enfrentar. A fé que Deus exige dos seus filhos é uma fé dosada no fogo da vida. É uma fé provada lá fora. E se você chega com um coração apenas supersticioso, dizendo, eu vou à igreja de vez em quando, eu tenho um compromissozinho assim ou assado com o Senhor, vem as provas da vida e aniquilam, diminuem toda a nossa fé. Mas quando no fogo nós somos provados, nós vamos buscando intensificar a nossa fé. É quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, que o Senhor conduz a nossa história, conduz a nossa vida e nos ajuda a moldar o nosso caráter, a aprimorar a nossa fé, a pararmos de olhar para a intensidade das ondas do mar e começarmos a olhar para o Criador do mar, do vento e de tudo aquilo que existe. Quando nós nos aproximamos do Senhor em fé, pensando que Ele pode nos dar algo, meus irmãos, Ele pode te dar muito mais do que você pensa, sonha ou planeja. Mas ao mesmo tempo, que Ele pode te dar muito mais do que você está disposto a oferecer, Ele pode exigir de você muito mais do que você está disposto para dar. Aquela mulher estava disposta a apenas tocar as vestes de Jesus, contemplar a sua cura e ir embora para a sua casa. Mas Jesus, quando sente que ela tocou o seu manto, Ele para. E Ele pergunta para os seus discípulos, quem me tocou? E os discípulos olham para Jesus e falam, não, o senhor está de brincadeira. Olha essa multidão aqui. O senhor ainda me pergunta quem te tocou? O senhor não é o cara? Descobre aí, busca no Google. Meus irmãos, mas Jesus, nesse texto, é a primeira vez que aparece a palavra dinamis, poder, no Evangelho de Marcos. Jesus sentiu que dele saiu algo, e ele disse, pare, alguém me tocou. E ele então procurou na multidão aquela mulher que tinha um semblante caído, desfalecido, estava renovada, revigorante. E Jesus então fez com que essa mulher publicasse a sua fé publicamente. Meus irmãos, entendam a dimensão disso. Essa mulher há 12 anos estava proibida de entrar no templo, e agora Jesus Cristo olha para ela e faz com que ela proclame quem ela é e declare a sua fé diante de toda aquela multidão que havia rejeitado a sua vida. Queridos, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós devemos estar com o coração disposto a dar tudo aquilo que Ele exige de nós.
Não comece o 2018 pensando em servir ao Senhor com aquilo que sobra do seu tempo. Não comece 2018 lendo a palavra de Deus nos 45 minutos do segundo tempo, depois de que o Senhor te trouxe vitória ao longo de todo o seu dia. Faça da sua vida espiritual, faça do seu caminhar com Cristo a primazia nesse ano, para o louvor da sua glória, porque uma vida aos pés de Jesus, em primeiro lugar, é uma vida de fé e não de superstição. Nessa semana, vendo o jornal, eu fui surpreendido com uma notícia que me assustou demais, e o vídeo então alarmou meu coração. Uma mulher no metrô de São Paulo foi empurrada. Queridos, a mulher cai no meio dos trilhos, 1,60 m o espaço que ela podia cair, meio metro de altura, o tanto que ela podia levantar a cabeça. No vídeo, os homens que estão do lado olham e falam: meu Deus, o que é que eu vi hoje? E de repente, quando o metrô passa, aquela mulher não podia nem tocar nos trilhos, porque senão ela tomaria um choque de uma alta voltagem. A equipe de salvamento chega, levanta aquela mulher. Ela tem um machucado no joelho e uma ferida na testa. Para muitos, que sorte que ela deu. Ah, mas se os planetas não tivessem alinhados naquele momento, seria uma calamidade. Queridos, que a sua vida seja uma vida de fé. Que nas nossas declarações dos livramentos do dia, nós possamos sempre dizer: se não fosse o Senhor quem esteve ao nosso lado, se não fosse a boa mão do Senhor me livrando de todos os meus temores e medos, ai de mim, eu estaria perdido. Que a nossa vida seja uma vida de fé. Não foi a bolsa que salvou aquela mulher, mas a declaração dela me chama a atenção quando ela diz: morri. No que eu vi que eu já estava lá embaixo. Quando senti o baque, fui olhar e senti os vagões passando por cima de mim. Caí com a cabeça na minha bolsa. Minha bolsa me salvou. E depois, quando ela é questionada, ela diz assim: é muito barulho, muita poeira, muito quente. Se não fosse Deus, eu não estaria vivo para contar a história. Que nós possamos cultivar uma vida de fé e não de superstição. Uma vida aos pés de Jesus é uma vida de fé e não de superstição. Mas em segundo lugar, uma vida aos pés de Jesus é uma vida de espera e não de impaciência. Aquela mulher está curada, aquela mulher contempla a ação de Cristo Jesus, mas e Jairo? Jairo é o chefe da sinagoga, ele nunca se curvaria a alguém menor do que ele. Ou Jairo se curvaria na presença de um rei, ou Jairo se curvaria na presença de Deus. Mal sabia ele que ele estava diante do Rei dos Reis e do Deus que governa sobre todas as coisas. Quando Jairo chega para Jesus e diz: minha filha está quase morrendo, venha comigo, Jesus imediatamente atende o clamor daquele homem e caminha com ele. Só que de repente aquela mulher chega no meio do caminho e Jesus para. Queridos, isso na medicina é negligência profissional. Um médico que atende primeiro uma mulher e não uma criança, ele é um negligente. Mal sabia Jairo que o que Jesus estava cultivando no seu coração era uma vida que demandava espera. Espere e confie. Não seja impaciente, creia, porque eu tenho o controle de todas as coisas. Nós vivemos numa sociedade totalmente imediatista. Somos a sociedade do WhatsApp. Resposta na hora.
Computador que não abre, a gente briga, a gente fica clicando, a gente desliga e liga. Trânsito que não anda, a gente fica reduzindo marcha. Manda a mão da buzina. Somos impacientes. Somos imediatistas. Imagina quando nós estamos no último estágio da vida, na última porta do último hospital, com o nosso filho prestes a morrer, e vem uma mulher e é cuidada primeiro, atendido primeiro. Queridos, o que Jesus estava ensinando para Jairo é que uma vida aos pés dele é uma vida de espera e não de impaciência. Mal sabia Jairo que Jesus estava ali para fazer o que nenhum outro podia fazer. Quando nós olhamos para o capítulo 4 de Marcos, nós vemos Jesus acalmando uma tempestade que ninguém podia acalmar. Depois de um árduo dia, ensinando as suas parábolas, Jesus cruza o mar da Galileia e acalma uma terrível tempestade. Mas afinal de contas, por que Jesus está cruzando o mar da Galileia às 6 horas da tarde? Simples. Jesus está indo para uma região chamada Gerasa, ou também conhecida como Gadara. Ali, ele tem um encontro com uma pessoa muito especial, um endemoniado. Que é isso? Um endemoniado que não tem somente um demônio no corpo, um endemoniado que tem uma legião de demônios. Era um homem que vivia nos altos das montanhas, se alimentando de cadáver, batendo no seu próprio corpo e gritando como um louco. Jesus chega naquele homem e diz assim: o que está acontecendo aqui, cara? Transforma a vida daquele homem. Os homens daquela região de Gadara, ou de Gerasa, se aproximam daquele homem, vê ele sentado, o vê sentado, lúcido, são, limpo, e diz assim: não, está de brincadeira, nós temos que mandar esse homem embora daqui. Sabe por quê? Porque quando aquela legião de demônios é expulsa, Jesus manda aqueles demônios para uma manada de porcos. São cerca de 2.000 que caem desfiladeira abaixo e morrem. Quando a gente atravessa o mar da Galileia, nós não temos judeus mais ali. Nós temos um povo pagão. E a região de Gadara era uma região forte em produzir porcos, porque judeu não comia porco. Jesus Cristo atravessou o mar da Galileia, curou um homem que ninguém podia curar, destruiu o produto interno bruto daquela cidade para dizer: eu faço o que ninguém pode fazer. Ele volta para a Galileia, encontra com Jairo e diz para ele: não temas, creia somente. Queridos, você ainda acha que Deus está atrasando para realizar aquilo que você tem tanto pedido? Você ainda acha que Deus está dormindo diante de tudo que está acontecendo nesse mundo? Você ainda acha que o trono de Deus está vazio? Pois eu quero te dizer que Deus está onde Ele sempre esteve. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas, que Cristo Jesus intercede por nós, que Ele não esquece das nossas lutas, que Ele nos ensina que uma vida aos pés de Jesus é uma vida de espera e não de impaciência. Jairo, não temas, creia somente. Irmãos e irmãs, não temam, creiam somente. Ele age na vida daqueles que o esperam. Deus não escreve certo em linhas tortas. Ele escreve certo nas linhas dele que ele entende. Ele escreve certo em vidas tortas. E está aí o problema, porque muitas das vezes a gente não consegue entender a ação sublime de Deus na nossa vida. Não desista, não temas, creia somente. Os atrasos de Deus são para moldar o nosso caráter. Uma vida aos pés de Jesus
é uma vida de fé e não de superstição. É uma vida de espera e não de impaciência. E em terceiro e último lugar, uma vida aos pés de Jesus é uma vida de esperança e não de desilusão. Jesus volta a caminhar com Jairo, quando de repente os seus servos se aproximam dele e diz: Jairo, desocupa Jesus aí, porque a sua filha já morreu. Vamos embora, está tudo perdido, já não tem mais onde buscar, todas as alternativas acabaram e a sua filha está morta. Jesus diz para Jairo: Jairo, não tem, mas crê somente, ela só está te dando um cochilinho. Continua o seu percurso. Chega na casa de Jairo, chama Pedro, Tiago e João, fala: vamos subir. Diz para aquela multidão, já era costume naquela época, mulheres quando descobriam que alguém tinha morrido, antes mesmo de qualquer coisa, já tinha umas 3, 4 ali chorando. Carpideiras, né? Tinha já nessa época. E Jesus então sobe até o quarto daquela menina e diz: ela não está morta, ela só dorme. Aquele povo começa a rir de Jesus e pergunta na sua mente: será que esse cara acha mesmo que a gente não consegue reconhecer um cadáver? Está de brincadeira. E Jesus então sobe, toma a mão daquela menina e diz para ela: Talitá cumi. Essa é uma expressão aramaica. É uma das poucas partes do Novo Testamento que não foram escritas em grego, foram escritas em aramaico. E como é uma língua muito mais rudimentar, esse Talitá cumi não é apenas um menina, levanta. É um menininha, filhinha, está na hora de acordar. É mais ou menos quando a sua mãe te acorda quando você é criança. Adolescente vai saber muito bem me compreender agora. Faça uma base de como sua mãe te acordava quando você era criança e como ela te acorda hoje. Hoje é com o pé na porta, falando: escola dominical, vamos embora. O menino já arruma meio torto, chega na igreja com camisa do avesso. Mas quando é criança, é aquele: filhinho, vamos levantar, cafezinho está na mesa. É isso que Jesus está dizendo para essa menina: menininha, filhinha, acorda. Sabe o que isso significa para mim e para você, meus irmãos? Significa que uma vida aos pés de Jesus é uma vida de esperança e não de desilusão. Porque mesmo que no ano de 2018, ou sei lá em que ano está escrito, o dia em que nós vamos morrer, nós ouviremos a mesma voz doce e suave de Jesus dizendo: meu filho, levanta-te, porque a morte, a questão inquestionável, aquela que não tem resposta para o homem, é apenas um abrir e fechar de olhos para mim. Uma vida aos pés de Jesus é uma vida de esperança, porque mesmo que enfrentemos a morte, ouviremos a doce voz da vida. Jesus segura bem forte na mão daquela menina, Jesus segura bem forte na nossa mão. Mas para que isso fosse possível, Ele teve que soltar das mãos do seu Pai, quando Ele estava aqui na terra, e na cruz do Calvário, Ele clamou em alto e bom som: Deus meu, por que me desamparaste? Para que nós pudéssemos gozar da comunhão de Cristo Jesus. O Filho teve que perder a comunhão com o Pai, para que você pudesse cultivar no seu coração a esperança de que mesmo nas lutas da vida, nos percalços da história, na morte,
Ele estará sempre segurando a sua mão e dizendo: meu filho, está na hora de se levantar. Porque foi basicamente isso que o próprio Deus fez com Cristo Jesus. Ao terceiro dia, e Ele levantou dos mortos, e hoje Ele vive, Ele reina, Ele está à destra do Pai, e Ele é o Deus Emanuel, o Deus de Mateus 28, 20, que nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que no mundo vocês enfrentem aflições, dores e sofrimentos, não temas, porque eu venci o mundo. Ainda me lembro de uma propaganda de um menino que estava com medo de dormir sozinho. E o seu pai, há muito tempo, já havia preparado aquele momento. Era o dia do jogo, o pai ia resolver o problema dele. Levantou, arrumou a cama, deu comida para o menino, deu banho no menino, deu refrigerante para o menino. Falou: meu filho, o pai vai ver o jogo e você vai ficar aí dormindo com a luz apagada. Passou um tempo, o pai sentou naquela poltrona confortável, reclinou, ligou a televisão e ouviu: pai, traz água para mim. Pai, não é possível. Pegou a água, levou para o menino e disse para ele: menino, você não precisa de mais dessa água até amanhã cedo. Não me chama de novo, não. Apagou a luz, o menino voltou a ter medo e falou: ô pai, o senhor não traz mais um copo com água para mim, não? Aquele pai já estava nervoso. Falou: não vou levar água nenhuma para você não, já levei. E o menino passou um tempo: pai, traz água para mim. E o pai disse: se você me pedir mais uma vez, eu vou ir te dar uma surra. Acendeu a esperança no coração daquele menino de que ele ia ir. E ele disse assim: ô pai, quando o senhor vir me dar uma surra, o senhor não traz um copo d'água para mim, não? Nós não precisamos temer o escuro e a falta daquilo que a gente pensa que nos faz falta. Se o Senhor é o nosso pastor, aquilo que nós não temos, nós simplesmente não precisamos. Que ao longo da sua história, você possa viver uma vida aos pés de Jesus, de fé e não de superstição, de espera e não de impaciência, de esperança e não de desilusão, porque mesmo para a questão mais amedrontadora de todas, que é a morte, Jesus Cristo tem uma solução. Para finalizar, será que ainda achamos que Jesus está atrasado para resolver as situações que nos incomodam? Estamos preparados para entregar a Jesus tudo aquilo que Ele espera de nós? Não viva um ano debaixo de metas. Viva um ano aos pés de Jesus, cheio de fé, de paciência e de esperança, em o nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Nós vamos orar e eu já convido o grupo para que venha à frente. Depois nós entoaremos ao Senhor um outro cântico. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. E nós declaramos que queremos viver uma vida aos pés de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós não sabemos quais são ou quais serão as esferas das notícias boas, ruins, aquelas que nos dão medo, Deus, e aquelas que nos consolam. Mas nós cremos que em
em todas as situações e adversidades, o Senhor estará conosco, o Senhor nos guiará. Ó Deus, nós nos rendemos aos seus pés, nós nos lançamos nas tuas mãos. Nós queremos viver uma vida mais perto de ti, sem medo, com sofrimento, mas na certeza de que o Senhor está conosco por toda a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém e amém. Mesmo assentados, louvemos ao Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. E eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. E eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, eis-me Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. E se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. E se eu apenas te tocar, eu sei, serei
Eu, na condição de pastor licenciado, ainda não posso impetrar a bênção, mas posso lê-la, e é isso que nós vamos fazer no final desse culto. Feche seus olhos e vamos orar. Deus bendito, leva-nos em paz e em segurança para os nossos lares. Nos ensine, Senhor, a viver uma vida aos teus pés, uma vida que demanda fé, ação, renúncia, e não simplesmente uma superstição fictícia. Deus, nos ensina também a esperarmos sempre no Senhor e a não cultivarmos no nosso coração a impaciência, a ansiedade e tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E crie no nosso coração, ó Deus, um coração cheio de esperança, pois temos a plena convicção de que o Senhor estará sempre ao nosso lado, nos guiando e nos abençoando. Fique conosco, essa é a nossa oração, em um nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Uma excelente semana, dê um abraço gostoso em quem está do seu lado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.